Bom dia, bom dia, vamos aguardando as pessoas chegarem. Acredito que já estão chegando algumas pessoas. Que cada crente fizesse o que diz o texto, que subisse ao templo e orasse, se humilhasse ali no pó. Que fizesse como Ana, que subia com Eucana pra adorar Deus em Siló. Foi em Siló que adorou e Deus ouviu do céu. Foi em Siló que o Senhor deu pra ela Samuel. Não importa se estás orando só, o importante é estar dentro de Siló. Estava edificada a casa do Senhor, e Ana ia orar, pedindo a dádiva que sua alma tanto amou. Ela pedia um filho, e estando orando o sacerdote o repreendeu. Mas Ana não se exaltou, disse: a tua serva está pedindo, é uma bênção ao Senhor. Foi em Siló que adorou e Deus ouviu do céu. Foi em Siló que o Senhor deu pra ela Samuel. Não importa se estás orando só, o importante é estar dentro de Siló. Não importa se estás orando só, irmão, o importante é estar sempre em oração. Quem é nosso amigo? Bom dia, Com quem podemos contar tudo bem? em momentos difíceis? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que estão já na live nos ouvindo. Vamos aguardar mais alguns minutinhos até entrar todos os nossos alunos. Você acabou de ouvir agora o pastor Araújo louvando a Deus, contando a história, uma poesia sobre Ana, uma personagem bíblica que ela trouxe para nós uma força, um momento onde ela falava sobre oração, e Ana orou a Deus, Ana clamava a Deus,
e na sua oração Deus a atendeu. E hoje nós vamos falar sobre oração também, Deus nos atendendo em oração. Nenhum amigo é tão nobre e santo. Não nenhum, Também não há tão humilde e manso. Não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e hará Deus me chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. O nosso amigo verdadeiro é Jesus Cristo, e eu estou tentando ver as pessoas que entram. As pessoas estão me cumprimentando, mas é muito difícil. Eu estou sozinho aqui na sala, é muito difícil a gente conseguir conciliar todos esses detalhes, mas vocês me perdoem. Nós, inicialmente, ouvimos um hino pelo pastor Araújo, pastora Glaíse, sobre oração, e esse é o nosso tema hoje, oração. Nós já estudamos, nós estamos na última aula do segundo trimestre de 2020, dia 28 de junho, 9 horas e 4 minutos agora. Nós já estudamos Salmo 15 sobre cidadania, nós já estudamos Salmo 23 sobre o bom pastor, nós já estudamos o Salmo 25, conhecendo os caminhos do Senhor. Nós já estudamos o Salmo 88, alma triste, um convite ao clamor. Este é o salmo mais triste do saltério bíblico, um salmo que nos leva a uma reflexão profunda. Você deve meditar no Salmo 88, ele é coisa muito linda. Nós estudamos o Salmo 95, um chamado de adoração e um alerta. Nós já estudamos também o Salmo 118, rendendo graças ao Senhor. Se você imagina que cada salmo é um capítulo da Bíblia, o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia Sagrada. Se você imagina como render graças ao Senhor, eu gostaria de estar agradecendo a Deus. Aprenda um pouco no Salmo 118. Salmo 119, como nós imaginamos que cada salmo é um capítulo, o Salmo 119 é o capítulo maior que a Bíblia tem. Uma importância enorme, uma poesia perfeita. Ninguém na terra conseguiu fazer uma poesia tão bela, tão certa como ela. Este salmo tem 22 estrofes, 8 versículos em cada estrofe. Cada versículo de uma estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Nós temos 8 palavras sinônimos que elas se repetem nas 22 estrofes, trazendo um contexto maravilhoso. Se você não leu o Salmo 119 ainda, porque ele é o maior da Bíblia, não leia o Salmo 119. Estude o Salmo 119. Vai meditando, vai olhando as maravilhas que o salmista traz neste salmo. É o maior e melhor poema que a Bíblia nos traz, e o melhor poema que a humanidade pode ler é esse Salmo 119. Salmo 127, 128, edificando a família, sobre a edificação da família. E hoje nós vamos estudar o Salmo 144, é um convite à oração.
Um convite à oração. Nós estudamos também um salmo de uma importância muito grande, muito grande. Ele fica entre o 118 e o 119. Não, ele fica antes do 118, é o 117. Ele tem 2 versículos, mas é o salmo de uma profundeza, de uma importância linda. Você tem que ler e tem que meditar, estudar esse salmo. Salmo 117, esse é facinho, é 2 versículos. Então você vai conseguir ler com muita facilidade. E falando em poesias, nós temos hoje um poeta na nossa igreja, no ministério da Assembleia de Deus do Campo do Taboão. Para mim, é um dos maiores poetas ultimamente. Pastor Alceu Pires. Ele escreve o poema e depois ele canta o poema e tenta achar um desafino na voz dele. Não desafina. Além dele não desafinar, ele canta esse poema e todos os poemas dele são de uma profundeza, alguma coisa linda e maravilhosa. E óbvio que então hoje eu trouxe ao pastor Alceu Pires para cantar também com a gente aqui. Ouça que poema! Quero ter portas abertas de bênçãos para mim. Problemas que tanto me afligem chegando ao fim. Eu tenho a chave em tudo que devo fazer. É por intuição e verei tudo acontecer. Quero ver a minha igreja mais e mais crescer. Em graça e conhecimento se fortalecer. A chave para tudo isto comigo está. É só colocá-la em função, meu Senhor me ouvirá. Orando em todo tempo, orando. E porta de bênçãos vereis se abrirem nos céus. Novamente. Orando em todo tempo, orando. Se a minha oração é sincera, a resposta é de Deus. Sua oração é sincera? Orar pelo povo de Deus que está sobre a terra. Em meio a tantas angústias, tristezas e guerra. Senhor, dá-nos forças do céu para levarmos a cruz. E nunca negarmos o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Orar pelas bênçãos de Deus sobre o nosso Brasil. Você tem orado pelo seu país? Os grandes problemas que ferem a pátria hostil. Que os seus governantes confessem com todo temor, dizendo: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Cante. Orando em todo tempo, orando. E porta de bênçãos vereis se abrirem nos céus. Novamente. Orando em todo tempo, orando. Se a minha oração é sincera, a resposta é de Deus. Aleluia. Se a nossa oração é sincera,
Deus nos traz uma resposta certa e correta à nossa vida. Nós estaremos hoje então falando sobre oração. Já ouvimos agora a pastora Alceu Pires, já ouvimos pastor Araújo louvando a Deus com hinos maravilhosos, falando sobre oração e resposta de oração. Eu quero iniciar hoje dizendo que nós estamos trabalhando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, é a 13ª lição. Nós usamos a revista da editora Betel e nós estamos terminando o semestre. Nós estudamos esse semestre o livro de Salmos. E hoje, falando sobre oração, eu quero iniciar dizendo para você sobre os verdadeiros valores que nós temos que pensar. O meu verdadeiro valor não é dinheiro no banco, o meu verdadeiro valor não é cheque especial, o meu verdadeiro valor não é uma casa, não é imóveis, não é bens. Os nossos verdadeiros valores nós temos que pensar que são espirituais. Nós temos que enxergar espiritualmente, nós temos que olhar as coisas do alto, mas não podemos também esquecer de lutar pelo nosso pão de cada dia. Nós temos que entender que os nossos valores são valores espirituais, mas o pão de cada dia nós temos que granjear. Nós temos que estar pensando na nossa vida cotidiana. E pensando dentro desta ideia, eu encontro refúgio na palavra de Deus, de um texto bíblico do profeta Jeremias. Você que já deve estar com a sua Bíblia aí em suas mãos, abra lá no profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 13. Capítulo 29, verso 11, 12 e 13. Nós vamos ler. Diz assim, profeta Jeremias, escrevendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o teu Deus, diz o Senhor teu Deus, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias nos escreve assim: olha, Deus diz, eu conheço os planos de vocês. Eu sei o seu plano, Mário. Eu sei o seu plano, João, José. Eu sei o seu plano. Ore a mim. Eu vou fazer prosperar o seu plano para não lhes causar danos. São planos de esperança, são planos para um futuro. Sou eu que cuido do seu futuro. E ele continua dizendo no verso 12: se vocês clamarem a mim, virão a orar a mim, eu, o teu Deus, te ouvirei. Eu, o teu Deus, ouvirei a sua oração. E no verso 13, vocês me procurarão. Agora uma parte fantástica, uma resposta fantástica de Deus: e me acharão. Mas tem um detalhe, o finalzinho do verso ele diz assim: quando me procurarem de todo o coração. Então Jeremias nos orienta aqui: olha, Deus conhece os seus planos, são planos que Ele pode fazer prosperar, planos de esperança para um futuro na sua vida. Convém que você clame a Deus, coloque diante de Deus, Ele vai te ouvir se o seu plano for colocado de todo o vosso coração. Irmão, sem oração não há vida frutífera. E se a oração se dissolve na sua vida, o problema inicia-se na sua vida, não solidificando a sua vida, e não existindo solidificação da sua vida em Deus, a sua ruína é certa. O que nós temos que fazer? Colocar os nossos planos diante de Deus e aguardar
a diretriz de Deus às nossas vidas. Está entendendo? Vamos entrar no Salmo 144. Mas antes de cantarmos, ou de louvarmos, de lermos o Salmo 144, eu quero que você cante comigo o hino do Cancioneiro das Assembleias de Deus, da harpa cristã, o hino de número 577 da harpa cristã. Este é um hino que você vai conseguir cantar desde o comecinho, esse eu tenho certeza, você sabe ele, você conhece. Vamos lá? Já lembrou, né? Se você não lembra, preste atenção na letra. Em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando você deixa tudo no altar de Deus, quando você coloca de coração no altar de Deus, as coisas começam a modificar na sua vida. Já lemos o livro de Jeremias. Se orares, porém, ter a paz que o Senhor te dá. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia! Quando tudo você deixar no altar, as coisas vão ter uma modificação em sua vida. A lição que nós vamos meditar hoje, o Salmo 144, essa lição nos fala sobre oração.
acompanhada de confiança, acompanhada de louvor, e vai nos mostrar os benefícios que a oração nos traz, os benefícios para o nosso relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos para com a nossa família, os benefícios dos nossos relacionamentos para com a sociedade na qual nós vivemos. Ou seja, é essencial ter uma vida em constante oração. Então nós vamos hoje meditar na oração, na confiança, no louvor e nos benefícios que esta oração nos traz. Uma visão sobre esse salmo. Quem escreveu esse salmo? O salmista Davi. Esse é um salmo de louvor. É um poema que era para ser cantado na igreja naquela época. É um salmo de ação de graças pela proteção de Deus ao povo. É um salmo de oração a Deus pelos livramentos. Este é um dos mais belos salmos do saltério bíblico. O escritor nos conduz a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele mostra a sua importância, os seus efeitos de uma vida de oração e de gratidão a Deus. Filipenses 4:5 nos orienta assim, no livro de Filipenses 4:5, já no Novo Testamento: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia toda está nos orientando a falar com Deus, a ter momentos de oração, de súplicas a Deus. Então nós vamos iniciar agora a leitura do Salmo. Diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem confio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? Senhor, o homem é como o sopro nos dias, são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, envia relâmpagos e dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, das mãos destes estrangeiros, que têm lábios mentirosos e com mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude dos nossos filhos, serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Novamente, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, as dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos de aflição nas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém.
Este é o Salmo 144. Agora, eu queria então, nós lemos, agora eu queria conversar um pouquinho sobre esse Salmo contigo. Lá no primeiro versículo, você está com a sua Bíblia aberta, continue com ela, e no Salmo 144. Ele começa com um salmo que exalta a Deus. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus, o meu Deus, bendito seja Ele. E ele diz assim: a minha rocha. Quando ele diz a minha rocha, rocha é uma figura bastante utilizada para expressar segurança, para expressar firmeza, para expressar proteção, para expressar refúgio que encontramos em Deus. Rocha, então ele está expressando segurança. Então ele diz assim: bendito seja o Senhor Deus, a minha segurança, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ou seja, aquele que cuida da minha vida, que me orienta para me vencer o mal. Como que eu venço o mal? Eu já te orientei no início. Os hinos que os nossos dois cantores cantaram já te orientaram. Ana estava tão cheia de problemas e dificuldades, ela foi direto na rocha, conversou com a rocha. Ana, e qual foi a sua vitória? Pastor Araújo já cantou esta poesia. Pastor Elceu Pires também cantou aquela outra poesia, dizendo: olha, vamos viver em oração, vamos estar em oração. Esta oração é que nos traz a nossa vitória. E ele continua no verso 2: olha, ele, a rocha, é meu aliado fiel, a rocha é minha fortaleza, a rocha é minha torre de proteção. A rocha é o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem eu me refugio. Ele subjuga a mim os povos, ou seja, eu estou debaixo da rocha. Então a oração dele começa: bendito és tu, Senhor Deus, meu grande Deus. Tu és a minha rocha em quem eu encontro refúgio, enquanto em quem eu estou liberto. Mas ele continua. Agora no verso 13 e 4 ele já coloca uma inferioridade do homem. Ele exalta primeiro a Deus, agora ele faz um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Ele diz assim: Senhor, que é o homem para que te importes com ele, Senhor? Quem é o homem, Senhor, para que tu dê importância para ele? Ou o filho do homem para que tu tenha interesses por ele? O homem, Senhor, é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Quem é esse homem, Senhor? Para que tu está atrás desse homem, Senhor? Ou seja, ele está dizendo assim: olha, Deus, tu és soberano sobre a minha vida. Eu sou que estou debaixo da sua rocha, debaixo desta rocha, debaixo da sua proteção, debaixo do seu refúgio. Rocha apresenta firmeza, ausência de variação inabalável. Homem apresenta vaidade, uma vaidade ilusória. Ele é instável, ele é pouco duradouro, seus dias são como sombra. Logo passa e mostra que Deus, que é 100%, mostra que nós somos dependentes 100% de Deus, daquele que é o Todo-Poderoso. E ele confia em Deus. E ele traz aqui na sua oração, ele traz a sua oração e a graça de Deus sobre a vida dele. E ele diz: Senhor, a sua graça é soberana sobre a minha vida. Tu és superior. Nós hoje, meu irmão, estamos num contexto de dificuldade, no contexto de uma exposição exagerada de alguns homens, de algumas conquistas humanas, de alguns homens que acham que ele conquistou uma casa, ele conquistou um apartamento, ele conquistou uma fazenda, um carro, um bem, e ele começa a dizer, falar sobre aquilo, esquece tudo isso.
Nós temos que olhar a graça de Deus na nossa vida, que deixa-nos respirando, que deixa-nos aqui vencendo os problemas diários desta vida, desta terra. Hoje essa pandemia tremenda aqui no nosso país, no nosso mundo, e nós estamos vencendo pela graça de Deus, segundo a sua orientação. Mas tem homens que não, homens que dizem assim: eu determino, eu tenho direitos. Meu irmão, se você aceitar Jesus Cristo, meu amigo, se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu único direito é ter vida eterna. No verso 2 o salmista diz assim: me refugio em ti, Senhor. Eu reconheço, Senhor, a minha indignidade diante da sua grandeza, Pai. Eu estou refugiado em ti. Eu estou em ti, eu não tenho direitos, eu não tenho, o meu único dever é de te adorar. E quantas pessoas, ao invés de adorar a Deus, adoram a homens mesmo, homens querendo ser adorados. E não é esta a palavra do salmista para nós esta manhã. E a partir do verso do 5 a 11, uma exaltação a Deus. Ele ora pela presença de Deus na vida dele. Ele diz assim: Senhor, ó Senhor Deus, no verso 5, Senhor Deus, estende dos céus as suas mãos. Senhor Deus, desce dos céus, toca os montes aqui na terra, Senhor Deus. Senhor, ouve a minha oração. Eu estou clamando a ti, eu estou falando contigo. Ouve a minha oração, Senhor Deus. Ouve a minha palavra, Senhor Deus. Eu estou aqui necessitado de ti. Abaixa o céu, ó Senhor, os teus céus e desce, Senhor. Envia relâmpago, dispersa os nossos inimigos. Ó Senhor Deus, das alturas estende a tua mão para mim, Senhor Deus. E liberta-me. Quando ele diz aqui, estende as tuas mãos para mim e liberta-me, eu lembro-me de Mateus 14, 29 a 32. Olha só o que Deus diz, Mateus 14, 29 a 32. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, Pedro teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, Senhor. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse a ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Esse texto aqui, ele é lindo, ele é maravilhoso. Quando nós lemos o salmista dizer assim: Senhor das alturas, estende a tua mão, como foi aqui com Pedro. Jesus estende a mão e levanta Pedro. E o salmista diz: estende a tua mão e liberta-me. E ele continua ainda dizendo: salva da imensidão das águas. Aí eu tive que lembrar de Pedro mesmo: eu vou morrer afogado, Jesus. Aí Jesus vai lá, estende a mão e tira Pedro da imensidão das águas. E é o que o salmista está dizendo aqui: Deus das alturas, estende a sua mão. Deus, liberta-me, Deus, salva-me, Deus, da imensidão desses problemas da vida, do cotidiano da vida. Quantas pessoas sendo despedidas dos seus empregos, quantas pessoas sem ter o que fazer agora após essa pandemia, esse problema grave, e as pessoas estão ali orando: Senhor, estende a sua mão, Senhor, estende a sua mão a mim, Senhor. E no verso 9, o salmista, começa a expressar confiança. Ele começa a esboçar uma confiança que ele, o salmista, será vitorioso. Será que você pode esboçar essa confiança também na sua vida hoje, dizendo: Deus, eu sou vitorioso? E ele diz assim, olha o que o texto diz: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti lira de 10 cordas,
Senhor, eu vou te adorar. Eu sei que nós temos os problemas chegando, passando, mas eu vou te adorar, Senhor. Eu vou cantar louvores a Ti, eu vou clamar a Ti, eu vou, Senhor, fazê-lo conhecido a todos os povos. Livra-me, Senhor, da espada mortal. Livra-me, Senhor, da morte. Eu quero te louvar. Quantas pessoas dizem assim, olha, a dificuldade chegou, eu estou agora para morrer, mas a sua oração hoje tem que ser como o salmista Davi: livra-me, Senhor, da espada mortal. Dá-me a tua alegria para que eu possa cantar louvores a Ti. E no verso 11 ele diz, ele clama por vitórias sobre todas as suas dificuldades, sobre todos os seus inimigos. Ele fala: Senhor Deus, dá-me libertação, salva-me, Senhor, dá-me libertação. E é isso que nós temos que fazer hoje, clamar a Deus, dizer: Deus, salva-me, dá libertação à minha vida, à vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Vai orando aí, dia após dia, porque é a tua oração que é a chave, a tua oração que é a chave da sua vitória. E ele diz assim, ainda, aqui é uma parte linda, maravilhosa, ele intercede pelo bem da família. Olha o que Davi faz no verso 12: para os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Outra tradução: então na juventude de nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Sabe, ele vai orando pelo filho e pela filha que Deus lhe deu. E ele diz assim: olha, os meus filhos são plantas desenvolvidas na sua mocidade, na sua vida. Ele aqui está expressando vitalidade, está expressando estabilidade, ele está expressando produtividade, plantando junto a ribeiros. Ele diz assim: olha, meus filhos serão como plantas viçosas. Em outro trecho, plantando junto a ribeiros de águas límpidas. Essas águas límpidas, meu irmão, é a sua oração, é as suas lágrimas, e os seus filhos vão sendo regados pela oração das suas lágrimas e a condução de Deus sobre a vossa família. Então ele expressa aqui ao homem a vitalidade, a produtividade. Ele planta o homem em ribeiros de águas límpidas, que não nada mais é do que as suas lágrimas, e Deus olhando aquelas lágrimas que vêm do fundo do vosso coração, ele vai dando vitalidade aos seus filhos. E as filhas, como pedra de esquina, como colunas de um palácio. Pedras de esquinas, meu irmão, são as colunas de um palácio. Aquela significa beleza, formosura. Colunas de um palácio, sustento, estabilidade. Pedra de esquina, comunhão. Nós devemos entender que a proteção de Deus, a estruturação dos nossos filhos, do caráter dos nossos filhos sendo formado, está nas suas mãos, na sua oração, nas suas atitudes como servo de Deus, nas suas mãos, nas suas atitudes como filha de Deus, aonde você vai estar intercedendo dia a dia pelos seus filhos, dia a dia pelas suas filhas, que são belas, que elas são estáveis, onde elas têm caráter, onde elas sustentam um palácio que é a vossa futura casa. E os seus filhos são aqueles produtivos,
aqueles que alimentam esse palácio, aqueles que dão produtividade a este palácio. Aqui nos mostra que as árvores frutíferas e as colunas sólidas são belas, e os nossos filhos nas nossas casas, isto vem de Deus. Olha que coisa mais linda esta oração dele. Aqui ele está orando pelos filhos e pelas filhas, mas não para a oração dele aí. Ele continua, ele diz assim: olha, eu também tenho interesse pela minha sociedade, pelo meu país, pela minha cidade, pelo meu estado. Eu não estou aqui hoje, agora não coloquei a minha, como fala? A minha máscara, porque eu estou sozinho dentro de uma sala, aqui na igreja. Na sala você está vendo umas florzinhas, algumas coisas diferentes aqui. Esse visual é da nossa sala do departamento infantil. E eu estou sozinho aqui no departamento infantil, transmitindo para você esta palavra de Deus. Então eu tirei minha máscara. Mas hoje é uma necessidade você cuidar da sua sociedade, você lavar as suas mãos, manter a sua higiene, passar o seu álcool gel, usar as suas máscaras. É uma necessidade a sua sociedade. Você hoje, depende de onde você vai, como você vai, você tem compromisso com você mesmo e com a sociedade a qual você vive. Hoje, olha, eu estou até de gravata, bonito, né? Todos sabem o que eu gosto, né? Mas a gente tem que estar até de gravata hoje, não tem problema, estamos aqui para a glória de Deus. E ainda está frio, ainda estou de paletó, pullover, paletó. Tá até bacana hoje aqui. Estou na igreja, tá? Para você que não sabia. E nós estamos aqui. Nosso compromisso como discípulo de Cristo inclui o nosso viver em sociedade. O nosso interesse pelo bem da sociedade. O nosso compromisso é viver em sociedade. E ele ora, a oração do salmista, no verso 13 e 14, ele diz assim: nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado terá suas crias, não haverá praga alguma, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Ou seja, ele está aqui orando pela sociedade. Não haverá hospital de campanha, está vendo, mas não é para ver. Você tem que estar em constante oração para que essas coisas não venham a acontecer. Mas está acontecendo, glória a Deus. Nada acontece se não for permissão de Deus. E a gente fica triste às vezes com algumas permissões de Deus, e a gente se entristece, mas vai fazer o quê? Se Deus permitiu, eu não posso fazer nada. Na nossa sociedade, quantas pessoas vieram a óbito? Aquela cantora Fabiana veio a falecer, que tristeza. Alguns anos atrás, em uma atividade aqui na igreja, um congresso de jovens, nós trouxemos 2 jovens, um moreno e um clarinho, e os 2 jovens pregaram, até pregaram em dupla, eu acho que você se lembra. E um deles, estando dentro de um avião, o avião veio a cair aqui no Jabaquara, aquele avião da TAM, e ele veio a falecer. Novo ainda, muito novo. Aí você diz, puxa vida, veja, os desígnios de Deus são diferentes para cada pessoa. Deus tem uma vitória, uma bênção diferenciada a ti e a mim. Deus tem algo diferente a cada um de nós. Mas ele, o salmista aqui ora pela sociedade que ele vive. E eu olhando esta oração dele pela sociedade, eu lembro de Mateus 5, 13 e 16, que diz assim: vocês são o sal da terra,
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na sua casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando eu olho aqui este salmo, ele orando pela sociedade, eu olho Jesus me ensinando assim: Mário, tu és sal nesta terra, você veio para dar sabor, sabe? Eu tenho um propósito diferenciado para a sua vida. Deus tem um propósito à sua vida. Você tem que salgar aquelas pessoas que estão ao seu lado, ou seja, você tem que fazer a diferença. E essa diferença você continua no último versículo que eu li agora de Mateus 5,16, diz assim: olha, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Os homens precisam ver a luz de Cristo que está em vossa vida, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai de vocês que está nos céus. Deus é glorificado através da sua vida, através das obras boas e maravilhosas que você tem. Nós estamos passando por grandes dificuldades aqui na igreja também. Pastora Marlene, diante de tantas dificuldades, ela cuida do departamento de assistência social, e nós montamos algumas cestas básicas, e nós precisamos de alimentos. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo alguma coisa, distribuindo algumas cestas básicas. Quem nos ajuda? Você me traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, me traz alguma coisa, as irmãs vão preparando aqui. Ah, não, eu não consigo ir até a igreja, não tem problema, liga aqui, nós mandamos uma pessoa ir até a sua residência buscar os alimentos. Veja, as nossas obras têm que glorificar o Pai que está nos céus. O seu coração, a sua ajuda tem que glorificar o Pai. Se você puder, venha nos ajudar, traga os alimentos aqui, ou ligue, nós vamos buscar os alimentos na sua residência. Diz a palavra: brilhe, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, que os homens possam ver as boas obras que nós praticamos, e que eles possam glorificar a Deus, o vosso Pai, através das suas obras. Você sabia disso? É a oração dele. E ele, salmista, é a orientação de Jesus isto. E agora o salmista continua orando. E ele ora assim: como é feliz o povo assim, abençoado. Abençoado? Bem-aventurado esse povo abençoado. Como é feliz cujo Deus é o Senhor. É o final da oração dele. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Como é feliz assim este povo abençoado. Irmão Mário, mas eu não sou tão abençoado. É sim. Olha, a bênção de Deus é sobre a sua vida. Convém que você ore e converse com o Pai. Sim, nós precisamos, nós mostramos para você que você é um abençoado de Deus. Convém que você pegue esse texto, leia esse texto mais vezes, tenta entender mais vezes a glória de Deus que brilha sobre a sua vida. Ele começa lá no verso 1 dizendo: olha, Deus, eu acredito, eu sei que tu és grande, tu és a minha rocha, eu me refugio em ti. Tu és o que é inabalável. Eu, como algo frágil, estou refugiado debaixo de ti. Eu confio em ti.
Eu confio que tu cuida de mim, que tu estende a tua mão e me tira das dificuldades. E ele vai lendo, vai dizendo: olha, a minha confiança é tanto, Jesus, oh Deus, que eu vou até já glorificar a ti, eu já vou cantar louvores a ti. Tu me deste filhos, filhas maravilhosas, eu agradeço a ti. A minha sociedade é abençoada, a sociedade que eu vivo, glória seja a ti. Eu estou brilhando diante dos homens, Senhor. A igreja que eu frequento, ela é bonita também, é um prédio bonito, por dentro e por fora. Olha que graça de Deus na vida da sua sociedade. Inclusive, por favor, se você tem dízimos e ofertas, envie à igreja, traga à igreja. Ah, irmão, mas eu não tenho como levar, não tem problema. Liga. As pessoas vão te orientar como você efetuar um depósito, uma transferência aos cofres da igreja, porque nós pagamos água, luz, pagamos tudo, internet. Agora eu estou aqui dentro de uma das dependências da igreja, usamos internet aqui, a luz está funcionando, sabe? A limpeza do local, álcool, gel, está tudo bem limpinho, bem arrumadinho, tudo isso tem um custo. Os seus dízimos e as suas ofertas, a glória de Deus precisa brilhar na sua vida, meu irmão. E o salmista termina: como é feliz o povo abençoado, cujo Deus é o Senhor. Como é feliz aquele cujo Deus está em nossa vida. Nós glorificamos ao Pai, nós agradecemos como Ana agradeceu a Deus. Lembra daquele primeiro hino, onde Ana agradecia a Deus pela vitória que ela teve? Só para te relembrar: Siló é o lugar aonde estava edificada a casa do Senhor. E Ana ia orar, pedindo a dádiva que sua alma tanto amou. Ana ia, orava, clamava e era agraciada pela bênção de Deus. Para terminarmos, você também será agraciado pelas bênçãos de Deus em vossa vida. Canta comigo. Lembra desse hino, né? Hino 577 da Harpa Cristã. Só para fazer você lembrar mais. Se orares, porém. Cante comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Senhor, nós colocamos-nos no teu altar nesta manhã. Nós louvamos a ti, Senhor, por vários pedidos de oração solicitado aqui, Senhor, e nós não conseguimos ler todos, tu sabes, mas tu já viu os pedidos que estão aqui nessa live. Vem atendê-los, Senhor, vem abençoá-los grandemente,
venha dar a tua vitória. E nós falamos esta manhã, Senhor, que se de coração oramos a ti, a tua graça é sobre a nossa vida. E nós cremos nesta palavra, por isso nós oramos e pedimos a tua direção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, domingo próximo nós estaremos aqui na igreja, se você quiser vir aqui, nós vamos fazer a live direto do templo e você poderá assistir o nosso culto, a nossa live, pode ser presencialmente, claro, atendendo todas as nossas exigências, 2 pessoas por banco, distanciamento, obrigatório uso de máscara, não deve segurar na mão do seu irmão, nem abraçá-lo, não deve cumprimentá-lo apenas de longe, não deve ter contato físico. Domingo que vem, às 9 horas, vamos estar aqui. E você aí na sua casa, mas eu tenho mais de 60, fique em casa. Se você faz parte do grupo de risco, não venha. Fique em casa e ouça a palavra de Deus aí. Nós vamos transmitir ao vivo, como nós estamos fazendo hoje, só que vai ser direto do templo. E aqueles que puderem vir, venham domingo próximo e pode participar conosco. Domingo estamos iniciando um novo trimestre. Nós estaremos com um novo tema a ser desenvolvido no próximo trimestre. Venha e participe conosco, será uma vitória para você e para nós estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo bem alegre, satisfeito, junto com toda a sua família. Eu te louvo, Deus, por cada um nesta manhã, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.